Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas Valéria Borba, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Primeira Câmara de 2017. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães, e compõe o quórum auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto a ata número 8, de 21 de março, para homologação. Está aprovado. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunicar o sobrestamento dos processos 731.328.16 e 859.707.16 na COFAP. Obrigado. Está devidamente anotado. Auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise do processo 906.817.15 e ainda a prorrogação do sobrestamento da análise nos autos dos processos 110.7111.14 e 154.54.15. Também está anotado. Auditor Tiago Pedroso não tem devolução. Eu estou anunciando devolução ao conselheiro Fábio Camargo do processo 367.353.09 da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que compõem esta primeira Câmara. Inicio a pauta com o processo 270.77212. É uma prestação de contas do convênio celebrado na Secretaria de Estado de Educação e Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cianorte, no valor de 212 mil, cujo objeto consistia na oferta de educação especial. A COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 107.513, também uma prestação de contas do convênio celebrado entre Secretaria de Estado da Educação e o município de Terra Roxa, no valor de 179.346, exercício do 12, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede estadual. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade com recomendação, e é dessa forma que eu voto. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o processo 142.070.13, também uma prestação de contas do convênio celebrado Secretaria de Estado de Educação e Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, no valor de R$ 249.913, no exercício do 12, cujo objeto consistia na oferta de educação básica e especial. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade com recomendação e ressalva, e é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o processo 579.959.13, também prestação de contas no convênio celebrado entre a Sociedade Amigos do Museu Histórico de Londrina e o município de Londrina, no valor de R$ 37.249, exercício do 12, cujo objeto consistia em elaborar e disseminar conhecimentos da presença indígena na região de Londrina. O COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela regularidade com recomendação e desta forma que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o processo 829.626.13, também a prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e o Lar Batista Expresso de Curitiba, no valor de R$ 39.600, no exercício do 12. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade, com recomendação e ressalva quanto à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. E eu acompanho a unidade técnica do Ministério Público. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção, a pauta está esgotada. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores,
Senhor presidente, o primeiro processo da pauta é uma prestação de contas municipal. São 8 irregularidades apontadas. Eu ainda estou em dúvida em relação a algumas delas, estou analisando ainda com maior profundidade, solicito, se possível, adiamento. Está adiado. O segundo processo é o 186-260-09, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 101.970, transferidos nos exercícios de 2007 a 2009 ao Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, em razão de convênio celebrado com o município de Londrina, tendo como objeto manutenção do Centro de Educação Infantil Guiomar Moreira. A peça 36, pelo acórdão 460514 da segunda Câmara, foi determinada a intimação por via postal do responsável pelo Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular à época do convênio, senhor Paulo Sérgio Moreira, e do atual responsável pela entidade. A intimação decorre da necessidade do recolhimento do valor de, à época, R$ 3.217,35, referente à falta de aplicação financeira dos recursos recebidos. Embora devidamente intimados, os responsáveis não se manifestaram. Assim, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos opinou pela irregularidade da presente prestação de contas com determinação de recolhimento dos valores devidos em função da ausência da aplicação financeira. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da unidade técnica. Mais uma oportunidade foi dada aos gestores que, apesar de assinarem os avisos de recebimento, permaneceram silentes. Então, senhor presidente, infelizmente, embora seja um valor não muito significativo, mas eu acompanho as manifestações pela irregularidade das contas do responsável à época, o senhor Paulo Sérgio Moreira, e a condenação ao recolhimento dos valores referentes à aplicação financeira em favor dos cofres do município. Lamentando, mas tendo em vista que todo o processo, já pelas decisões anteriores, foram pela tentativa de que fosse recomposto o valor, e infelizmente não foi feito. Eu acompanho as manifestações uniformes pela irregularidade das contas, condenação do responsável ao recolhimento dos valores em favor dos cofres do município de Londrina. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é 342.460.13, aposentadoria voluntária, deferida com fundamento no artigo 3º da emenda condicional 47 ao senhor Marco Túlio Fabrino Martins, ocupando do cargo técnico administrativo. Admissão ocorrida em 1º de setembro de 84. Inicialmente, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal entendeu que os pressupostos legais para a concessão foram preenchidos, razão pelo qual opinara pela legalidade de registro. O Ministério Público, entretanto, opinou pela prévia oitiva do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba para manifestar-se contra a correção do cálculo efetivado, em especial contra a observância do artigo 37.12 da Constituição Federal, indicando precisamente qual era o valor nominal fixado em lei municipal para o vencimento do servidor do Poder Executivo em cargo equivalente, considerada a data da aposentadoria em exame. A peça 32, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, informou, esclareceu que a progressão na carreira é diferenciada nos dois poderes, sendo no legislativo um incremento de aumento real de 5% ao ano, conforme a progressão funcional do servidor. Quanto à gratificação da Lei 12.207/07, o órgão previdenciário ressaltou que o modo de cálculo das verbas é diferente para o Executivo e para o Legislativo, de modo que o órgão considera equivocado o cálculo da referida gratificação por não exibir base legal expressa para o desconto da contribuição previdenciária. Em nova manifestação, a Coordenadoria de Fiscalização sugeriu a intimação da Câmara Municipal de Curitiba para prestar os esclarecimentos. A Câmara Municipal, pelo parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, sustenta em síntese que a previsão contida no artigo 5º, inciso 5º da Lei Municipal 10.817 de 2003, permite a incorporação de todas as vantagens transitórias sobre as quais houve incidência de contribuição previdenciária. Quanto à inobservância do 37.12 da Constituição da República, cita precedentes do STF, no sentido de que o referido dispositivo constitucional não traz a isonomia ou paridade na remuneração dos cargos do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Por meio de opinativo à peça 41, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manifestou-se pela legalidade de registro da aposentadoria. O Ministério Público, entretanto, sustentou a ilegalidade do ato, conforme parecer trecho que transcrevo. Conclusão ante exposto, o Ministério Público de Contas, em consonância com o parecer anterior da assessoria jurídica do IPMC, opina pela negativa de registro da aposentadoria, com fixação de prazo para edição de novo ato. Considerando os termos do opinativo do Ministério Público, procedeu-se à intimação do servidor interessado para apresentar suas razões. A peça 50, o servidor juntou petição defendendo a inexistência de ofensa à norma constitucional. Nesse sentido, citou o precedente do Supremo Federal, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 603, decidiu que o disposto no artigo 37(12) da Constituição Federal não traz a isonomia ou paridade na remuneração dos cargos executivo, legislativo e judiciário. Por fim, a Câmara Municipal de Curitiba sustentou a legalidade da incorporação das verbas transitórias, com fundamento em expressa previsão legal esculpida no artigo 4A da Lei Municipal 10.913/2003, dispositivo incluído pela Lei Municipal 14674/2015, juntado aos autos. Em sua derradeira manifestação, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manteve sua posição pela legalidade de registro do ato concessivo. O Ministério Público de Contas reiterou o opinativo de mérito pela negativa de registro. Esse é o relatório. No voto, senhor presidente, conforme a instrução do processo, o Ministério Público de Contas opinou pela negativa de registro do ato em razão de a. Dando observância do artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, que estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pactos pelo Poder Executivo. E b. Pela ilegalidade da incorporação de verbas transitórias em razão da ausência de previsão legal. Eu analiso, senhor presidente, quanto à possível inobservância do 37(12) da Constituição Federal, esse Tribunal de Contas possui precedente no sentido de que a matéria é estranha ao objeto da análise do presente ato de concessão de aposentadoria, conforme precedente fixado no Acórdão 574616 da Primeira Câmara, da lavra do ilustre conselheiro Iven Scherper Linhares. E aí transcrevo, então, a conclusão no sentido de acolher o opinativo da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, no sentido de ser encaminhada a determinação à Câmara Municipal de Curitiba quanto à obrigatoriedade de envio dos pareceres do IPMC para este tribunal nos processos de notivação para fins de aferição quanto observando as orientações nele contidas. De igual modo, citando ainda o precedente, pontuar a possibilidade de alteração dos proventos de aposentadoria do servidor, ainda que o entendimento exarado na referida consulta, dada a sua força normativa, deva orientar a fixação de vencimento dos poderes legislativos municipais, não pode ter ela efeitos retroativos ao ponto de desconstruir a relação previdenciária desenvolvida em toda a vida funcional da servidora. Senhor presidente, então, eu estou, com base nesse precedente, entendendo que deve ser dado registro à presente aposentadoria, e também analisa a incorporação da verba transitória, de acordo com a informação do setor de folha de pagamento da Câmara Municipal, a proporcionalização das verbas transitórias que compuseram a gratificação especial obedeceu aos seguintes parâmetros. E aí, transcrevo, então, a proporcionalização que foi feita de acordo com a contribuição previdenciária. E, em síntese, senhor presidente, estou acompanhando a unidade técnica, com a devida vênia do Ministério Público, e votando no sentido que o tribunal considere legal e determine o registro da presente aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. O processo 636-301-14, senhor presidente, é também uma aposentadoria voluntária da senhora Miriam Margarete Fete de Souza, professora do município de União da Vitória. Aqui a discussão é entre a aplicação cumulada das regras do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005 com o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. É uma longa discussão, há decisões do Tribunal de Justiça que não seguem o mesmo entendimento do Tribunal de Contas, entretanto, o Tribunal tem entendido por aplicar a impossibilidade de cumulação da conjugação dos dois dispositivos e tem negado registro
a esses atos, a menos que haja uma decisão judicial em favor do interessado. Então, aqui eu estou acompanhando as manifestações uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público pela negativa de registro. Está em discussão. Está aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são relacionados à discussão da Instrução Normativa 117/2016. Eu faço o relato em bloco conforme a jurisprudência fixada pela legalidade de registro em todos os atos de pensão a seguir, acompanhando a manifestação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Então, pela legalidade de registro dos atos concessivos do benefício de pensão nos seguintes processos: 316.460.13, 331.035.13, 345.605.13, 372.980.13, 668.153.13, 103.9779.14, 106.7365.14, 484.50.15, 446.794.15, 574.946.15, 661.245.15, 764.141.15, 764.427.15, 764.796.15, 780.643.15, 784.711.15, 797.767.15, 851.591.15, 883.493.15, 906.825.15. Todos eles pela legalidade de registro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Apenas para declarar meu impedimento dos processos 764-141-15, 764-427-15, 764-796-15, 780-643-15, 784-711-15, 797-767-15, 851-591-15, 883-493-15 e 906-825-15, todos da pauta do auditor Sérgio. Fica convocado, portanto, o auditor Tiago Pedroso. Consulta a Vossa Excelência, está em condições de votar. Então, está em discussão, aprovado. Os processos seguintes também dizem respeito à controvérsia relativa à Instrução Normativa 117/2016. Aqui, agora, no caso de admissão de pessoal, também acompanho a unidade técnica e, nos termos dos precedentes da jurisprudência fixada, voto pela legalidade de registro das admissões de pessoal nos processos 204.557.16 e 221.605.16. Em discussão pela aprovação. Tenho também, senhor presidente, uma admissão de pessoal 432.24409. Admissão nos cargos de professor, professor de educação física, auxiliar de serviços gerais, merendeiro, auxiliar administrativo, psicólogo, orientador educacional, auxiliar administrativo e diversos outros cargos aprovados em teste seletivo disciplinado pelo edital 2 de 2009, promovido pelo município de Mangueirinha. Esse processo aqui, senhor presidente, o Poder Judiciário declarou a nulidade do processo seletivo. Houve afastamento dos admitidos, as admissões foram realizadas em torno do mês de julho a setembro de 2009, e exonerações dos interessados no dia 9 de julho de 2010. O Ministério Público de Contas entende que esse período gerou efeitos que devem ser analisados pelo tribunal, a fim de que se verifique se houve má-fé do gestor e contribuição de suas atitudes para a ocorrência de eventual dano ao erário. O Ministério Público insiste na sua manifestação no sentido de que nota-se de plano que as contratações oriundas do teste seletivo 002 geraram efeitos, independentemente da posterior rescisão de todos os contratos em decorrência da decretação de nulidade pelo Poder Judiciário. Esse curto espaço de tempo entre as contratações e as exonerações deve ser, portanto, objeto de análise por este Tribunal de Contas para fins de registro, sob pena de desrespeito ao contido no artigo 71, 3 da Constituição Federal. Se dessas contratações decorrem efeitos,
tais como gastos decorrentes da própria realização do teste seletivo viciado, valores despendidos pelos candidatos a título de taxa de inscrição, os quais deverão ser devidamente ressarcidos aos interessados, pagamento de custas e honorários advocatícios suportados pelo município de Mangueirinha na ação judicial que decretou a nulidade do certame, pagamentos efetuados aos profissionais contratados que exerceram as funções como servidores públicos fossem. A obrigação desta colenda corte é analisar os atos inicialmente encaminhados. Eu estou, então, senhor presidente, acompanhando o Ministério Público, votando pela negativa de registro dos atos de admissão e determinando a conversão desses autos em tomada de conta extraordinária para apuração de eventual dano. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, creio que era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros, processo que tem em pauta o 622.812.16, a aposentadoria concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, a senhora Regina de Fátima Gasperi, no cargo de professor de educação infantil. Esse processo, senhores conselheiros, é muito semelhante ao processo que eu relatei na semana passada, o 791.746.16. Nesse caso, a servidora também foi inicialmente admitida num cargo de nível fundamental, no caso, no cargo de babá, em 89. Depois, em 91, ela passou a ocupar o cargo de auxiliar de desenvolvimento social, que também era ainda de nível fundamental. E, em 2002, por meio da Lei 10.390 de 2002, ela foi reenquadrada no cargo de educador, que exigia como requisito de admissão a conclusão do nível médio. Posteriormente, em 2006, passou a haver a exigência também do magistério como requisito de admissão e, em 2014, o nome do cargo foi alterado por meio de outra lei para professor de educação infantil. A unidade técnica concluiu, então, que a servidora foi investida em cargos para os quais não prestou concurso público, em ofensa ao artigo 37, inciso 2 da Constituição e a súmula 43 do STF, e dessa forma opinou por instauração de incidente de inconstitucionalidade ou pela negativa do registro. O Ministério Público de Contas concorda com a provável inconstitucionalidade ocorrida no caso, porém propõe a instauração de um pré-julgado para que a Corte se pronuncie de forma definitiva sobre a interpretação de qualquer norma jurídica estadual ou municipal e procedimentos da administração que afrontem a regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Esse é o relatório. Eu, assim como no processo da semana passada, discordo do Ministério Público e da unidade técnica, levando em conta principalmente que a lei de 2002, que reenquadrou a servidora num cargo de nível médio, de outro nível de instrução, diferente do que ela havia feito concurso, é de quase 15 anos atrás. Então, durante todo esse período, ela efetivamente trabalhou e contribuiu, exercendo efetivamente a atividade inicialmente de educadora, depois de professora. Então, verifico que a situação já está bastante consolidada e, em razão disso e dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, eu proponho o registro da aposentadoria, senhor presidente. Está em discussão. Senhora Procuradora Valéria Borba. Eu sei que nós já tivemos uma discussão na semana passada acerca desse tema. Isso vai ter uma repercussão em todos os municípios que compõem o Estado do Paraná. Nós temos vários, Francisco Beltrão, União da Vitória, eu não tenho certeza União, mas todos eles aconteceu isso. Houve uma ascensão funcional, ilegal, inconstitucional. A súmula
A súmula vinculante 43, ela é clara, cristalina, não se pode aceitar. Não há justificativa pelo transcurso do tempo. Por quê? Porque o tribunal vai ter que criar um mecanismo para ficar fiscalizando cada ato de pessoal que tem, porque senão fica muito cômodo para todo mundo. Eu acendo, ninguém verifica e no final das contas fazem 15 anos que a servidora está, a situação está consolidada. Quem é ilegal, nulo, não produz efeitos jurídicos. Isso é muito sério, isso é que dá o status para o tribunal de um tribunal, quando ele julga conforme a lei e conforme a Constituição. Então, eu acho que não se admite, ou o tribunal muda essa forma de fiscalização na área de pessoal, ou nós temos que criar uma punição para o gestor que faz essa ascensão. Por quê? Porque nós estamos lidando com um ato ilegal, incorreto, contra a Constituição. E como é que nós vamos ficar assim, transcorreu o tempo? Então, nós estamos não cumprindo o nosso papel. A nossa instituição está fadada ao fracasso, porque é nesse momento que nós verificamos e não estamos dizendo, olha, passou 15 anos e tudo fica como está. E outra, é um ato ilegal, causou prejuízo ao erário, a pessoa foi ascendida numa situação a qual ela não prestou o concurso e agora está dizendo, olha, tomara que ninguém descubra. Né? Aí fica muito complicado, gente. Não se cumpre a lei. E se não se cumpre a lei, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso papel? É justamente isso. O Estado foi criado justamente para coibir. Se nós temos uma Constituição e um Supremo Tribunal que já julgou e disse, súmula vinculante, todos os tribunais que verificam essa matéria estão vinculados a essa súmula que é 43. Então, eu acho assim que não se pode aceitar 15 anos como se justificasse. Então, nós temos que mudar um mecanismo. Por quê? Criam-se instruções normativas, diminuindo o escopo, mas não se amplia uma fiscalização eficaz, porque nós estamos em algum local, a corrente arrebentou. E é justamente isso que nós temos que aferir, porque qual é a função do tribunal? Verificar a legalidade dos atos de aposentadoria. E nós estamos deparando com essa situação e estamos dizendo, olha, transcorreu o tempo, tal. E daí não se justifica. Não sabemos nem se a pessoa está realmente qualificada para assumir. Uns vieram como serviços gerais e foram galgando. É isso que nós temos que estar atento. E é para isso que existe essa súmula vinculante. Diz lá, qualquer ascensão de forma derivada não é possível. Está ainda em discussão, senhor relator. Bom, senhor presidente, eu compartilho da preocupação da doutora Valéria, mas assim, eu gosto de ver a situação por todos os ângulos, né? Como ela mesma falou, se passaram 15 anos e ninguém fez nada e vai ficar por isso mesmo. Agora, a mesma coisa pensa o servidor, né? O servidor ficou durante 15 anos atuando como professora ou como educadora, e aí agora, 15 anos depois, ninguém fez nada, e 15 anos depois essa situação vai ser revertida. Eu acho que tem que se olhar para os dois lados. De fato, o tribunal tem que fiscalizar mais mesmo. Quer dizer, não adianta você, depois de 15, 20 anos, verificar a situação e aí mandar corrigir. Eu acho inviável, por isso mesmo estou propondo o registro. Agora, eu não acho que seja, nesse momento agora, possível você voltar tanto tempo atrás assim e causar um prejuízo também ao servidor. Com relação ao suposto dano ao erário que teria ocorrido, nesse caso especificamente, eu verifico, inclusive, que em 2002, quando houve esse reenquadramento no cargo nível fundamental para o nível médio pela primeira vez, quer dizer, pela única vez, o salário dela aumentou muito pouco. Aqui começou em janeiro, ela recebeu R$ 671, em novembro ela recebeu R$ 826, quer dizer, um aumento
que nem é assim tão significativo. Então, eu mantenho minha posição, essa é uma posição, inclusive, já foi adotada em outros processos também pelo tribunal, e olhando, como já disse na sessão anterior, principalmente pela ótica do administrado, do servidor, nesse caso, que também não pode, porque o tribunal não está fiscalizando, ou porque a fiscalização do tribunal e dos outros órgãos, e nesse caso até, não sei nem se o tribunal teria, porque quando é a lei, a própria lei que determina, enfim, o tribunal não tem, não faz controle concentrado de constitucionalidade, né? Então me parece até que, não sei se o tribunal teria antes o que fazer antes, ou como faria, como atuaria. Agora, eu sei que nesse caso, nessa situação, passados 15 anos, eu realmente entendo que o registro é o mais justo, né? Por isso mantenho a minha proposta. Encerrada a discussão, está em votação. Aprovado. Era o que tinha em pauta, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Conselheiro presidente. Fábio Camargo. Senhor presidente, eu solicito, em que pese fora de hora, a retirada de pauta do processo 253.17516, um processo que estava na minha pauta, mas que foi colocado equivocadamente no processo do pleno. Solicito a retirada. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Sistema CIT, com manifestações uniformes. 583.871.12, Ponta Grossa. 814.695.12, município de Curitiba. 292.021.13, Andirá. 388.231.13, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa. 745.425.13, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. 608.03/14, Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba. 408.198.14, Fundação Pro Amor de Ponta Grossa. Todos eles têm manifestações pela regularidade com recomendações, e esta é a proposta do relator. Em discussão, pela aprovação. Inativação, 795.016.16, município de Rolândia. Servidora Maria Clarete Piscinato Rosolém, professora, município de Rolândia. COFAP Legalidade e Registro, Ministério Público acompanha. A proposta do relator é pela legalidade e registro. Entretanto, em vista do atraso de 680 dias para a publicação do ato de inativação, aplico a multa do 87.2A da Lei 113/2005 ao gestor do ato, senhor João Ernesto Lehmann. Em discussão, pela aprovação. Pensão, atendendo à Instrução Normativa 117/2016, onde a diretoria é pelo registro, o Ministério Público é pela negativa, mas o tribunal tem julgado pelo registro o 423.654.15. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o conselheiro Fábio Camargo. O 423.654.15, bem como 802.337.15, eu declaro meu impedimento. Então está convocado o auditor Tiago Barbosa, digo melhor, Tiago Pedroso. Mas temos um Barbosa também na segunda Câmara, não é? Então, 423.654.15, 802.337.15, ambos atendendo à Instrução 117/2016, pelo registro. Admissão de pessoal, também conforme Instrução Normativa 671.344.14, pelo registro. Em discussão, pela aprovação.
Protocolo 905-458-16, município de Pato Branco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Se não houver objeção de Vossa Excelência, eu gostaria de vistas desse processo. Vistas a Vossa Excelência. Protocolo 188-143-13, Companhia Campo Larguense de Energia. Foi protocolado em 2013 e ontem, às 16h39, foi juntada a documentação. 4 anos depois. É muito longe Campo Largo, não é, doutor Fábio? Mas eu, para não cometer nenhuma injustiça, eu vou retirar de pauta e vamos fixar o prazo mínimo necessário para a análise dessa documentação. Eu me sinto até constrangido, porque ficou aqui, volto a repetir, 4 anos e somente ontem o interessado juntou a documentação. Negligência, imperícia, desrespeito ao tribunal, mas está retirado. O protocolo 216-802-15, Câmara Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, 2014. COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha. E a proposta do relator, regularidade com ressalva, e aplicação da multa do 87.3b ao senhor Évio Albino Biavati, em virtude do atraso no encaminhamento de documentação. Está em discussão pela aprovação. 234.991.15, Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, 2014, 244.105.15, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Campo Mourão e Região, 2014. Em ambos, COFIN e Ministério Público são pela regularidade. 275.779.15, Fundo de Previdência de Xambrê, 2014. Aqui também, manifestação pela regularidade. Em todos eles, o relator acompanha pela regularidade. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 290.506.15, Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Mônica, 2014, COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou. A proposta do relator, regularidade com ressalva, multa do 87.1b ao senhor Rogério Ramiro Palmieri, em face de atraso injustificado. Multa do 87.4g, também a Rogério Ramiro Palmieri, em face da inconsistência no registro do passivo atuarial, em inobservância ao disposto nos artigos 101, 102 da Lei 4.320/64. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 271.311.14, município de Ariranha do Ivaí, 2013. A COFIN, pela irregularidade, houve parcelamento das contribuições previdenciárias no período compreendido entre 1 de 2011 e 2 de 2013, ocasionando despesas ilegítimas, juros e encargos, no montante de R$ 28.284,85. O Ministério Público acompanhou. A unidade técnica apontou para a existência de auto de infração da Receita Federal no valor de R$ 514.762,45. A origem deste auto foi relacionada ao atraso no pagamento da contribuição previdenciária patronal junto ao INSS, assim como no parcelamento desse débito realizado pela empresa ML Constantino. A falta do cumprimento das obrigações de aportes financeiros aos fundos de previdência contraria artigos 6º e 7º da Lei 9.717/98, que
que prevêem a estruturação dos fundos municipais de previdência, assim como o cumprimento das obrigações financeiras da entidade patrocinadora. O pagamento parcelado dos débitos nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 resultou em encargos na ordem de R$ 28.284,85. Assinalo também que os prejuízos originados na tentativa fracassada de parcelamento dos débitos acarretaram em autuação pela Receita Federal, isso sem falar nos valores pagos à empresa ML Constantino, contratada exatamente para realizar a compensação previdenciária financeira, e a empresa recebeu R$ 63.067,93. Desse modo, vislumbra a possibilidade de prejuízo ao erário de Ariranha do Ivaí, sendo indispensável a instauração de tomada de contas extraordinária para a apuração da extensão dos danos aos cofres públicos e a devida responsabilização. Eu até no início, Ariranha do Ivaí, um município pequeno, não me recordo a população hoje, me socorre a professora Maria Augusta, 2.400 habitantes. Mas, além de pagar juros e encargos, ainda contratou uma empresa por 63 mil e assim mesmo não houve solução. Então, lamentavelmente, e pedindo desculpas à população de Ariranha do Ivaí, o responsável tem que ter a conta desaprovada, a proposta em parecer prévio pela irregularidade, 2013, determinando-se devolução no montante de R$ 28.284,85 pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi, multa proporcional ao dano no patamar de 10%, R$ 2.828,48, também ao senhor Silvio Gabriel Petrassi, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, 1 da Lei Complementar 113/05, instauração de tomada de contas extraordinária, a fim de apurar a extensão dos danos aos cofres públicos originados no atraso no pagamento das contribuições e na contratação da empresa ML Constantino para efetuar a compensação previdenciária. Está em discussão, está aprovado o voto. 184.757.15, prestação de contas do Executivo de Conselheiro Mairinque, 2014, COFIN Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. 223.906.15, município de São Miguel do Iguaçu, 2014, COFIN pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Coloco em discussão a proposta pela aprovação. 224.457.15, município de Nova Prata do Iguaçu, prestação de contas 2014. COFIN apontou o déficit das fontes não vinculadas de 2,73, pela irregularidade, e o Ministério Público também. Eu lembro que o Tribunal tem até 5% aprovado as prestações de contas, e a proposta do relator é regularidade com ressalva. Está em discussão pela aprovação. 246.523.15, município de Pérola do Oeste, 2014, COFIN e Ministério Público opinam pela regularidade. Esta também é a proposta do relator. 266.230.15, município São Jorge do Oeste, 2014, COFIN pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Em discussão pela aprovação. Protocolo
193.845.15, contas de 2014, também no último dia 24 de março, houve juntada de documentação pela parte. Eu vou solicitar, portanto, retirada de pauta para que seja analisada esta documentação, a exemplo do anterior da Companhia de Energia de Campo Largo. Está em discussão, está retirado. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 4 de abril, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.